Os 10 maiores matemáticos. Frequentemente chamada de linguagem do universo, a matemática é central para a nossa compreensão do mundo e, como tal, é de vital importância em uma sociedade moderna como a nossa. Para onde quer que você olhe, é provável que a matemática tenha causado impacto, desde a torneira de sua cozinha até o satélite que transmite seus programas de TV para sua casa. Como tal, os grandes matemáticos vão sem dúvida se erguer acima dos demais e ter seu nome embutido na história. Esta lista documenta algumas dessas pessoas. Classifiquei com base nas contribuições e como eles afetaram a matemática na época, bem como seu efeito duradouro. Também sugiro que se analise mais profundamente a vida desses homens, pois eles são pessoas verdadeiramente fascinantes e suas descobertas são surpreendentes. 10. Pitágoras de Samos. O matemático grego Pitágoras, ele é conhecido por alguns como um dos primeiros grandes matemáticos. Ele viveu entre 570 e 495 a.C., na Grécia moderna, e é conhecido por ter fundado a escola pitagórica, apontado por Aristóteles como um dos primeiros grupos a estudar e desenvolver ativamente a matemática. O teorema de Pitágoras em trigonometria também é geralmente atribuído a ele. No entanto, algumas fontes duvidam que foi ele quem a criou. Atualmente, acredita-se amplamente que o teorema desempenha um papel importante nos dispositivos e medidas tecnológicos modernos e que é a base para muitas outras áreas e teorias da matemática. No entanto, ao contrário da maioria das teorias antigas, ela desempenhou um papel importante no desenvolvimento da geometria e abriu a porta para o estudo da matemática como um empreendimento valioso. Você poderia chamá-lo de o pai fundador da matemática moderna. 9. Arquimedes. Arquimedes viveu entre 287 a 212 a.C., nascido em Siracusa, na Cilícia. Foi matemático, físico, engenheiro, inventor e astrônomo grego. Embora apenas alguns detalhes de sua vida sejam conhecidos, eles são suficientes para ser considerado um dos principais cientistas da Antiguidade Clássica. Arquimedes é frequentemente considerado o maior matemático da antiguidade e um dos maiores físicos de todos os tempos, junto com Newton, Euler e Gauss. Ele usou o método da exaustão para calcular a área sob o arco de uma parábola usando a soma de uma série infinita, e ele também encontrou uma aproximação muito precisa do número π. Ele também descobriu a espiral que leva seu nome, fórmulas para os volumes de sólido da revolução e um sistema sofisticado para expressar números muito grandes. Arquimedes havia descoberto e demonstrado que a esfera circunscrevia exatamente 2/3 do volume da superfície do cilindro, e considerava isso a maior de suas realizações matemáticas. Arquimedes foi vital para o surgimento da ciência moderna, pois influenciou Galileu Galilei, Christian Huygens e Isaac Newton, entre outros. 8. Isaac Newton e William Leibniz. Colocamos os dois juntos porque ambos são frequentemente homenageados como os inventores da computação moderna e, como tal, fizeram contribuições monolíticas para o campo. Para começar, Leibniz é acreditado por introduzir a notação padrão moderna, particularmente o sinal integral. Ele fez grandes contribuições no campo da topologia. Já o gênio Isaac Newton, devido ao grande épico científico Principia, tornou-se geralmente o protagonista, reconhecido como o verdadeiro inventor do cálculo. O que pode ser dito, entretanto, é que ambos os homens deram contribuições consideráveis e enormes à sua maneira. 7. Leonardo Fibonacci. Fibonacci é talvez um dos maiores matemáticos da Idade Média. Ele viveu entre 1170 e 1250 e é mais conhecido por apresentar a infame série Fibonacci ao mundo ocidental. Embora a sequência seja conhecida pelos matemáticos indianos desde cerca de 200 a.C., no entanto, foi uma sequência verdadeiramente reveladora que apareceu com frequência em sistemas biológicos. Além disso, Fibonacci também contribuiu muito para a introdução do sistema de numeração arábica, algo frequentemente esquecido.
Passou grande parte de sua infância no norte da África, aprendeu o sistema digital árabe e, percebendo que é muito mais simples e eficiente que os muitos algarismos romanos, decidiu viajar pelo mundo árabe, aprendendo com então eminentes matemáticos. Retornando à Itália em 1202, ele publicou seu Liber Abac, após o qual numerais arábicos foram introduzidos e aplicados a muitas situações mundiais para defender ainda mais seu uso. Como resultado de seu trabalho, o sistema foi gradualmente adotado e hoje é considerado um jogador importante no desenvolvimento da matemática moderna. 6. Tales de Mileto. Para alguns historiadores da matemática antiga, a geometria da prova começou com os contos de Mileto, um dos 7 sábios da Grécia. Ele foi o fundador da escola Iônia, uma direção dedicada a pesquisar a origem do universo e outras questões filosóficas, incluindo a natureza e validade das características matemáticas de números e figuras. Tales é uma figura historicamente imprecisa, já que nenhuma de suas obras sobreviveu. O que sabemos é baseado em referências gregas, antigas à história da matemática, que atribuem a ela muitas descobertas matemáticas definidas. Sabemos pouco sobre a vida e o trabalho de Tales. Ele supostamente começou sua vida como empresário, ficando rico o suficiente para passar a parte final da sua vida estudando e fazendo algumas viagens. Acredita-se que tenha vivido por algum tempo no Egito, onde provavelmente estudou geometria, e na Babilônia, onde teve contato com tabelas e instrumentos astronômicos. É parte de seu mito que ele previu o eclipse solar de 585 a.C., embora muitos historiadores da ciência dividem que os meios existentes na época permitissem tal façanha. Tales é acreditado por calcular a altura das pirâmides, bem como a distância dos navios do mar por triangulação, que leva seu nome, o famoso Teorema de Tales. Tales foi o primeiro personagem conhecido associado a descobertas matemáticas. Acredita-se que ele obteve seus resultados por algum raciocínio lógico e não apenas por intuição ou experimentação. 5. René Descartes. O filósofo, físico e matemático francês René Descartes é mais conhecido por sua filosofia Cogito ergo sum. Apesar disso, os franceses que viveram entre 1596 a 1650 fizeram contribuições inovadoras para a matemática. Junto com Newton e Leibniz, Descartes ajudou a lançar as bases para o cálculo moderno. Além disso, e talvez mais familiar, está o seu desenvolvimento da geometria cartesiana, conhecida pela maioria como gráfico padrão, linhas quadradas de grade, eixos x e y, e seu uso da álgebra para descrever as variações localizações em tal. Antes disso, a maioria dos pesquisadores usava papel comum ou algum outro material ou superfície para a pré-reforma de suas artes. Anteriormente, essas distâncias tinham que ser medidas literalmente ou em escalas. Com a introdução da geometria cartesiana, isso mudou drasticamente. Os pontos agora podiam ser expressos como pontos em um gráfico, e uma vez que esses gráficos podiam ser desenhados em qualquer escala. Esses pontos não precisavam ser necessariamente números, não mais. A contribuição final para o domínio foi a introdução de expoentes na álgebra, para expressar poderes, e assim como outros nessa lista, ele contribuiu para o desenvolvimento da notação matemática moderna. 4. Euclides. Vivendo cerca de 300 a.C., ele é considerado o pai da geometria e sua obra-prima, Elementos, é uma das maiores obras matemáticas da história, utilizada na educação até o século XX. Infelizmente, muito pouco se sabe sobre a sua vida e o que existe está escrito muito depois de sua suposta morte. No entanto, Euclides é acreditado com a instrução da prova lógica e rigorosa pelos teoremas e suposições. Essa estrutura ainda está em uso hoje e, portanto, sem dúvida teve a maior influência de todos os matemáticos dessa lista. Ao lado de seus elementos, havia 5 outras obras sobreviventes que se acredita terem sido escritas por ele, todas geralmente sobre o assunto da geometria ou teoria dos números. Existem também 5 outras obras que infelizmente se perderam ao longo da história. 3. Bernard Riemann. Riemann, nascido em 1826 em uma família pobre, tornou-se um dos matemáticos mais famosos do século XIX. A lista de contribuições para a geometria é grande e há uma variedade de teoremas
a serem nomeados, para citar apenas algumas: geometria de Riemann, superfície de Riemann e integral de Riemann. No entanto, é talvez o mais famoso por sua lendária e difícil hipótese de Riemann, um problema extremamente complexo na distribuição de números primos, amplamente ignorado durante os primeiros 50 anos após seu início, uma vez que poucos outros matemáticos realmente entenderam seu trabalho ao longo do tempo. Rapidamente se tornou uma das maiores questões em aberto na ciência moderna, confundindo até mesmo os maiores matemáticos. Apesar do progresso feito, ele tem sido incrivelmente lento. No entanto, o Clay Maths Institute ofereceu um teste de $1 milhão como prova e quase certamente teria recebido uma medalha Fields se ele tivesse menos de 40 anos. A consequência desse teste é considerado grande. Os sistemas criptográficos mais importantes são considerados frágeis com este teste e qualquer pessoa que depende deles entraria em colapso. Além disso, está previsto o uso de um teste da hipótese da nova matemática. Parece que o trabalho de Riemann pode abrir caminho para novas contribuições neste campo, mesmo na morte, assim como fez em vida. 2. Carl Friedrich Gauss. O menino prodígio Gauss, o príncipe da matemática, fez sua primeira grande descoberta quando adolescente e aos 21 anos escreveu o incrível Disquisitiones Arithmeticae, sua magnus opus. Muitos conhecem Gauss por suas habilidades mentais notáveis, citado por adicionar o número 1 ao 100 em segundos enquanto frequentava a escola primária. O duque local reconheceu seu talento e o enviou para o Colégio Carolíneo antes de viajar para Göttingen. Na época, era a universidade da matemática mais prestigiada do mundo. Depois de se formar em 1798, com 22 anos, ele começou a fazer contribuições importantes nas principais áreas da matemática, principalmente na teoria dos números, especialmente os números primos. Ele passou a demonstrar o princípio da álgebra e introduziu a constante de gravidade gaussiana para a física e muito mais. Tudo isso antes dos 24 anos. Nem é preciso dizer que ele continuou seu trabalho até a morte, aos 77 anos, e fez grandes avanços no campo que ecoaram ao longo do tempo. 1. Leonhard Euler. Se Gauss é o príncipe, Euler é o rei. Vivendo de 1707 a 1783, ele é considerado o maior matemático que já existiu neste planeta. Em sua época, ele foi o pioneiro e igual a Einstein na engenharia. Sua principal contribuição para o campo é a introdução da notação matemática, incluindo o conceito de função e como ela é escrita, o f de x, funções trigonométricas abreviadas, o e para com base no logaritmo natural, a constante de Euler, a letra grega sigma para a soma e a letra i para unidades imaginárias, bem como o símbolo π para a razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro. Todos eles desempenharam um grande papel na matemática moderna do cotidiano ao incrivelmente complexo. Além disso, ele também resolveu o problema das 7 pontes de Königsberg na teoria dos grafos, encontrou a função de Euler para relacionar o número de vértices, arestas e faces de um objeto, e provou muitas teorias conhecidas, muitas para listar. Além disso, ele desenvolveu cálculos, topologia, teoria dos números, análise e teoria de gráficos e muito mais. E finalmente, ele abriu caminho para a matemática moderna e todas as suas revelações. Provavelmente, não é coincidência que os desenvolvimentos da indústria e na tecnologia aumentaram rapidamente durante esse período. Essa foi uma lista subjetiva dos 10 maiores matemáticos da história.